olha só. Eu gostaria de continuar uma palavra que eu ouvi no culto ontem, tá? Ontem a gente foi no culto aqui na minha igreja, na Quadrangular, e aí o pastor pregou sobre essa palavra. Só que o pastor pregou sobre essa palavra e o Espírito Santo continuou ministrando em mim sobre essa palavra mais. Então eu vim aqui para orar, como eu sempre faço, primeiro, antes de entrar aqui na live, e essa palavra estava aqui dentro ainda. Então eu acredito que ainda Deus ele deseja falar mais sobre isso, tanto para mim quanto para você que está aí agora, participando junto comigo aqui desse alimento maravilhoso que é a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de falar sobre repartir o pão. Repartir o pão, assim como eu coloquei no início ali. E para isso, eu vou chegar ali no livro de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do versículo 13 até o 21, tá bom? Então eu vou pegar no 13 ali, diz o seguinte, 13 e 14, tá? E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Irmãos, aqui a gente vê Jesus, ele acaba de ficar sabendo que o seu amigo João Batista, aquele a quem Deus enviou para que abrisse os caminhos para Jesus, aquele a quem batizava as pessoas com água antes de Jesus, que batizou inclusive Jesus, aquele tinha morrido, tinha sido decapitado. E Jesus, ele estava triste porque ele tinha ficado sabendo que João Batista tinha sido morto. E ele queria sair da multidão, ir para um lugar isolado e ficar ali, ficar naquele momento ali, naquele momento difícil para a vida dele, para a vida carnal dele, daquele momento de perda ali para ele. Ele gostaria de ficar sozinho, ele se retirou, né? Ele se retirava muitas vezes sozinho para orar, mas neste episódio aqui, eu entendo que ele se retirou também porque ele estava triste, porque tinha perdido o seu amigo João Batista. E João Batista não era apenas um amigo, João Batista também era um enviado de Deus, né? O João Batista foi aquele que Deus enviou para anunciar a chegada do Messias, antes do próprio Messias se apresentar ao povo ali, se dizendo filho de Deus e fazendo milagres e maravilhas. Mas o que eu gostaria de fazer aqui sobre esse trecho é de usar o exemplo de Jesus e pegar ele para nós, né? Porque nós temos que nos basear, nos espelhar em Jesus. Jesus foi perfeito em tudo. Então, nós devemos tentar fazer o máximo de coisas parecidas com Jesus. Perfeitos nós não somos, não vamos conseguir fazer igual a Jesus, mas nós devemos fazer assim como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Já está bom, porque se nós fôssemos iguais a Cristo, não existiria apenas um Cristo. Amém? Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus, não importando a circunstância que Jesus estava passando, não importando a circunstância em que Jesus estava triste no seu coração, mesmo assim, ele não deixou de fazer aquilo que Deus tinha para ele. Ele estava triste com a morte de João, ele até tentou se retirar para ficar isolado, mas a multidão percebeu onde ele estava, percebeu para onde ele ia, e a multidão queria mais dele, porque a multidão já conhecia Jesus. Algumas pessoas já conheciam Jesus, e essas pessoas queriam mais de Jesus. Tudo bem que muitas pessoas ali, elas apenas queriam os milagres de Jesus, mas outras pessoas queriam Jesus realmente na sua vida.
E é assim como acontece hoje em dia. E da mesma forma que Jesus, ele não olhou a circunstância ali de quem gostaria de só se beneficiar dele, ou quem gostaria de aprender do reino, ele mesmo assim, movido de grande compaixão, como diz ali a Bíblia, mesmo naquele momento difícil, complicado para ele, ele não deixou de curar os enfermos. Ele não deixou de atender as pessoas, não deixou de cumprir a missão. Então, quando a gente, aqui como seres humanos que somos, neste momento, na verdade nós somos seres espirituais que moramos num corpo, mas enquanto moramos nesse corpo, às vezes a gente fica desanimado em fazer as coisas que Deus colocou para a gente fazer, por causa da circunstância atual na nossa vida naquele momento. E aí a gente desanima, e é aí onde se abre uma brecha para que o inimigo vê que aquilo funciona na vida da gente. Então ele descobre uma estratégia para derrubar um filho de Deus, para derrubar aquele a quem Deus escolheu para cumprir um chamado, para cumprir uma missão. Tanto na pregação da palavra, tanto em fazer, ajudar pessoas, tanto em ser o comandante de uma empresa, para que essa empresa seja um canal de bênção para as pessoas, seja no ministério, seja a pessoa trabalhando na área da saúde, trabalhando na área do ensino, enfim. Onde Deus te colocou, não importa a circunstância não importa a circunstância que está acontecendo no momento, onde Deus me colocou, não importa a circunstância do momento. O que importa é que eu não posso esquecer que eu tenho que seguir Jesus. E Jesus, não importando a circunstância desse momento, ele não deixou de cumprir a missão que o Pai tinha dado para ele cumprir, por causa daquele acontecimento ali, aos olhos naturais e carnais, que era ruim. Então aprendemos isso com Jesus, meus irmãos. Amém? Continuando, versículo 15 e 16 fala o seguinte: E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, respondeu: Não é mister que vão, dá-lhes vós o que comer. Chegou uma hora que os discípulos de Jesus, eles viram, bom, já tem bastante gente aqui, já tem uma multidão de pessoas aqui, esse povo aqui vai ficar com fome, e tá na hora de mandar eles embora para eles comerem, né? Porque não tem comida para todo mundo aqui. Mas a comida que eu gostaria de falar aqui hoje não é a comida natural, é o alimento sobrenatural que eu gostaria de falar. Sabe que Jesus, ele disse para os discípulos para que não mandassem o povo embora. Então, talvez a gente pense assim, mas como ele não mandou as pessoas embora se não tinha comida para todos? Porque nós temos que crer, meus irmãos, que quando Deus está no controle da situação, há comida para todos, há mantimentos para todos. Não importa aquilo que eu vejo com o meu olho natural, não importa a quantidade de comida que eles tinham naquele momento ali, mas Jesus não quis que a multidão fosse embora para que se alimentasse, porque o alimento que as pessoas precisavam, esse alimento tinha ali, esse alimento estava ali, e esse alimento era o alimento principal em que as pessoas estavam desejando. Então, quando Deus está no comando da situação, quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, quando nós estamos cumprindo a missão que Deus nos deu, não importando a circunstância, nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Porque as coisas de Deus são sobrenaturais. O nosso Deus que a gente serve é um Deus sobrenatural. Ele não é um Deus natural. Ele é o Deus Espírito. E as coisas espirituais são sobrenaturais. E aquilo que a gente olha não é aquilo que está no mundo espiritual.
o que está no mundo espiritual é muito maior do que aquilo que a gente enxerga com nossos próprios olhos naturais. Então temos que crer no sobrenatural de Deus, porque Deus, Ele faz maravilhas que a gente nem pode imaginar, mas nós temos que crer e viver pela fé, assim como diz a palavra, não viver pela vista. Porque naquele momento ali, se eles fossem viver pela vista, eles iam ver que não tinha alimento para todo mundo. Mas Jesus, ele decretou uma palavra. Ele disse que não era para mandar a multidão embora, que ia ter alimento ali para eles. Então eles começaram a enxergar com os olhos da fé, que aquele pouco alimento com os olhos naturais ia alimentar a todos que estavam ali. Amém? Inclusive sobrou depois. Continuando. Versículo 17. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Como que eu vou entender que apenas 5 pães e 2 peixes iriam alimentar uma multidão? Sabe por quê, meus irmãos? Eu sinto aqui nesse momento de falar sobre isso, porque o pouco de Deus é muito para nós. Aquilo que para Deus é que Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, Deus, Ele é o criador de tudo que na terra existe, na terra e no ar, nas águas, tudo. Então, Deus é tão poderoso que um pouquinho assim para Deus, em nós, Ele se torna muito na gente. Agora eu lembro da parábola do grão de mostarda, né? Que nós temos que ter fé como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele é menor das sementes, mas ele se torna uma planta de mais ou menos aí uns 3 metros. Porque ela vai aumentando, aumentando e aumentando. Então, o pouquinho de Deus dentro de nós, a palavra de Deus, um pouquinho só da palavra de Deus dentro de nós, ela é tão forte, tão poderosa, que ela pode muito em nós. Então o pouco de Deus, ele é muito em nós. Assim estava acontecendo aqui. O pouco, aos olhos naturais, o alimento era pouco, mas ele alimentou aquela multidão inteira e sobrou, porque aquele alimento ali, ele era de Deus. Não era um alimento apenas natural, ele se tornou um alimento sobrenatural. Porque o pouco de Deus é muito em nós. Amém? Continuando. Versículo 18 e 19 diz o seguinte: e ele disse: traze-nos aqui os pães e os peixes, né? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus, ele deu o pão para os seus discípulos, e os seus discípulos distribuíram o pão para a multidão. A palavra diz, meus irmãos, que Jesus é o pão que desceu do céu. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então, como eu estou aqui falando do alimento espiritual, eu creio que eu devo me referir aqui a esse pão como o próprio Jesus. Então Jesus, ele se deu, isso eu posso tratar como uma simbologia para a minha vida espiritual. Jesus, ele se deu para os seus discípulos. Ele deu o pão para os seus discípulos. E o pão que ele deu para os seus discípulos era uma quantidade pequena aos olhos naturais. Por isso eu coloquei o pão em letra maiúscula aqui no comentário, no título do vídeo. E aquela quantidade de pão, aos olhos naturais, ele era uma quantidade pequena, mas quando Jesus ele ergue aos céus e abençoa aquele pão, aquele pão se multiplica porque ele dá aos seus discípulos, e os seus discípulos, eles já estão seguindo Jesus e já estão com o intuito de multiplicar a palavra de Deus para a multidão. Eles já estão com o intuito, já entenderam qual que seria a missão deles após Jesus completar a obra da cruz e subir aos céus. Eles já tinham entendido qual que seria a missão deles.
de multiplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus quem é? É Jesus. O Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. Jesus, quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. Então, quando Jesus ele abençoa aquele pão natural, aquele pão natural ele se torna num pão espiritual. E o pão espiritual é o próprio Jesus que ele se deu para os discípulos, para que os discípulos distribuíssem para a multidão. E assim nós devemos fazer, meus irmãos. Nós devemos pegar o pão da vida, que é Jesus que está em nós, e distribuir para a multidão que não conhece, e distribuir Jesus para as pessoas que necessitam de Jesus. Muitas pessoas necessitam de Jesus e não sabem que é isso que elas precisam. Ontem aqui na live da madrugada eu comentava que anteontem eu tive a oportunidade de falar de Jesus em um local onde Deus me colocou. Eu consegui ali ter a oportunidade de compartilhar do pão da vida com uma pessoa que não conhecia Jesus ainda. Mas primeiro, eu tive que receber Jesus na minha vida. Eu tive que me tornar um discípulo para receber o pão da vida em minhas mãos, abençoado por Deus, assim como aconteceu aqui, para que eu pudesse compartilhar com essa pessoa. E ontem aconteceu a mesma coisa, onde eu fui no banco, conversando com a minha gerente de conta, entramos num assunto onde eu pude de novo contar ali um pouco do meu testemunho, da minha experiência com Jesus. Então eu consegui compartilhar mais um pouco de Jesus para aquela pessoa que eu creio que não conhecia Jesus, ou pelo menos não conhecia Jesus dessa forma, um Jesus sobrenatural, um Deus sobrenatural que a gente serve. E eu tenho certeza que essas pessoas elas vão me perguntar mais sobre isso. Na hora que o Espírito Santo tocar na vida delas. Elas vão querer saber mais sobre aquele Jesus ali que tu falou aquele dia. Como foi mesmo aquele encontro que tu teve com Jesus? O que é que Jesus faz em nossa vida? Elas vão querer saber mais. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós se alimentamos do pão, que é abençoado por Deus, e o pão se multiplica nas nossas mãos e a gente distribui na multidão. Jesus é o pão que desceu dos céus. E Jesus, ele, além de multiplicar o pão, ele multiplicou o peixe. E aí vem aqui uma outra simbologia muito interessante que eu descobri um pouco antes aqui de entrar nessa live sobre o peixe. A palavra peixe no grego, ela é escrita assim, ó. Istis, YS, perdão. Essa palavra, ela separada nas sílabas, né? Assim eles faziam naquele tempo lá. Ela quer dizer o seguinte, ó: Jesus Cristo, Deus, Filho Salvador. Então veja como esse pão aqui, ele não quer dizer o pão natural apenas, ele quer dizer o pão espiritual, o alimento espiritual. O alimento espiritual é Jesus. E o peixe também. O peixe quer dizer Jesus Cristo, Deus, Filho Salvador. Então veja como essa multiplicação aqui, ela é uma multiplicação do próprio Jesus. Depois, o símbolo do peixe se tornou o símbolo dos cristãos, né? A gente vê vários carros aí com aquele símbolo do peixinho, para a gente identificar, ó, aquele ali é um irmão, aquele ali é um cristão, aquele é um cristão. Se tornou um símbolo cristão, o peixe. Então o peixe, ele quer dizer também alguma coisa espiritual aqui, assim como o pão, não somente um alimento natural. Então veja bem, meus irmãos, Jesus, ele era muito didático. Ele era muito didático, mas apenas essas revelações aqui da palavra, elas apenas são dadas pelo Espírito Santo para aquele que a busca, para aquele que procura. Porque se eu leio essa passagem aqui, simplesmente eu estou lendo por ler, Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe, tá? Foi um milagre e deu. Mas não foi apenas um milagre. Isso foi uma aula didática de Jesus para nós. Veja, Jesus ele abençoou o pão e o peixe. Ele consagrou a Deus e distribuiu o pão e o peixe aos seus discípulos. E os seus discípulos, que eram seguidores de Jesus, distribuíram o pão e o peixe para as pessoas.
E as pessoas, elas se assentaram para receber o pão e o peixe. Porque quando as pessoas, elas estão com um propósito, elas estão sentindo no coração de seguir Jesus, elas sentam para ouvir a palavra de Deus. Aqui pode ter poucas pessoas agora, mas durante o dia várias pessoas vão assistir esse vídeo. Aqui, depois no YouTube. Mas eu tenho certeza de que a revelação da palavra, ela está disponível para aquele que busca. Então, se você está aqui agora, Deus está alegre com você, porque o seu coração está disposto a buscar a revelação da palavra de Deus. E assim estava essa multidão, e a multidão recebeu através dos seus discípulos. Eu sou um discípulo de Jesus, você também é um discípulo de Jesus. Se você ainda não é, você pode ser um discípulo de Jesus. Não precisa ser pastor ou ter uma igreja para ser um discípulo de Jesus. Basta apenas querer seguir Jesus e cumprir o ID, pregar o evangelho a todas as nações. Isso é o que Jesus nos mandou que fizéssemos. Então veja como tem uma aula didática de Jesus aqui nessa passagem, meus irmãos. Amém? Continuando, versículo 20 e 21 diz o seguinte: e comeram todos, e saciaram-se e levaram os pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Imagina, foram quase 5.000 homens. Alguns estudos falam que foi mais ou menos 12.000 pessoas. 12.000 pessoas. Aí eu digo o seguinte, como eu falei antes, e o pouco de Deus é muito para nós. Essas pessoas receberam o pão e o peixe, ou seja, elas receberam Jesus, elas se alimentaram de Jesus, elas se alimentaram do pão da vida, elas se alimentaram de Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, que é a simbologia do peixe. Elas se alimentaram do próprio Deus encarnado. E aí elas levaram ainda o que sobrou em cestos. Ou seja, o Jesus, ele se multiplica tanto na nossa vida, ele se multiplica tanto e tanto quando a gente está com o coração aberto para que ele faça morada em nós, que a gente leva junto com nós mais de Jesus, para que a gente possa se alimentar de Jesus amanhã e depois e começar a dar frutos e começar a distribuir o pão e o peixe por nossa própria conta. Assim como eu estou fazendo aqui agora, assim como eu sei que várias pessoas que me acompanham aqui nessas lives também fazem, também propagam a palavra de Deus, propagam o pão e propagam o peixe, propagam Jesus, o pão que desceu do céu, o pão da vida. Amém, meus irmãos? Então eu creio que essa palavra aqui hoje, ela falou muito comigo, desde ontem no culto já. E ela falou muito ao meu coração. Espero que ela tenha falado muito ao seu coração também, para que você possa, primeiramente, se colocar à disposição de Deus para se alimentar do pão da vida, se alimentar de Jesus, se alimentar do pão da vida e do peixe, Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Para quem não está entendendo agora, volta à live depois que eu vou deixar gravada, para ver o que quer dizer Jesus, Deus Cristo Salvador. Então, que a gente consiga entender que a gente tem que se alimentar de Jesus, se alimentar do pão da vida e do peixe, para que a gente possa distribuir para a multidão, para que a multidão leve Jesus para sua casa e distribua para a sua família, e para que eles sejam alimentados pelo próprio Deus, através da palavra e através da nossa vida. Amém, meus irmãos? É uma bênção a palavra de Deus, né? Então era isso, meus irmãos. Eu vou agora fazer uma oração aqui no final, para nós encerrar nossa live aqui abençoada. Vou ver os pedidos de oração aqui que o pessoal pediu. E vamos encerrar essa grande palavra de Deus aí que Deus ministrou em nosso coração hoje, amém? Coloca a mão no teu coração aí, irmão, em nome de Jesus, para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Pai. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor falou no nosso coração hoje. O Senhor nos fez entender, Pai, ou relembrar
que nós precisamos nos alimentar de Jesus, meu Pai. E quando nós se alimentamos de Jesus, nós distribuímos Ele para a multidão. E essa multidão leva Jesus para sua casa e distribui para sua família, meu Pai. E assim a Tua palavra, assim o pão que desceu do céu, o pão da vida, e assim o Verbo, ele é espalhado e propagado através da nossa vida para a vida das pessoas que ainda não Te conhecem, meu Pai, ou que já Te conhecem, mas que estão afastadas da Tua presença. Pai, obrigado por essa palavra, meu Senhor. Eu Te agradeço porque o Senhor falou bastante ao nosso coração hoje. Pai, eu coloco a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está ao vivo e que vai entrar, assistir depois esse vídeo gravado, tanto no Instagram quanto no YouTube. Coloco a vida de cada um, meu Pai, em Tuas mãos. Coloco a minha vida, da minha casa, da minha família, da minha esposa e meus filhos, em Tuas mãos, ó Pai. Pai, nos abençoa, nos dá capacidade e sabedoria para que a gente possa suportar o dia mal. Pai, para que a gente consiga levar a Tua palavra e o Jesus, o pão da vida, para as pessoas, meu Pai, da forma que o Senhor deseja. Pai, nos livra, Pai, de todo mal, nos livra da cilada do inimigo, meu Pai. Nos preserva, Pai, nos dá saúde, meu Senhor, física e espiritual e emocional. Pai, eu entrego a vida de cada um em Tuas mãos aqui e eu desde já Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço porque eu sei que o Senhor já ouviu a nossa oração e o Senhor já faz aqui maravilhas no meio de nós, através da Tua palavra e do poder do Teu Espírito Santo. Pai, que haja cura agora, libertação, meu Senhor. Liberta aquele que está preso nas drogas, liberta aquele que está preso em alcoolismo, liberta, Pai, aquele que está preso na pornografia, aquele, ó Pai, que está com a família destruída, Pai, aquele casal, Pai, que está separado, meu Deus, que os filhos estão longe ou do pai ou da mãe, meu Senhor. Restaura, Pai, aquela família, meu Deus. Restaura, Senhor, aquele casamento para que o Teu nome seja glorificado ali, para que a Tua obra seja manifestada, meu Pai. O Senhor fez isso com a minha família um dia e eu tenho certeza que o Senhor pode fazer com outras várias, Pai. Liberta, Pai, aquele que está preso no alcoolismo, nas drogas. Aquele, ó Deus, que deseja mais de Ti. Aquele, ó Pai, que não tem força por si mesmo de sair do buraco, de sair das trevas. Eu Te peço, meu Pai, que dê força para aquele irmão agora, que ele clama pela Tua presença, mas a opressão do inimigo é tão grande na vida dele, meu Pai, na vida dela, que ele não consegue sair dessas trevas, Pai. Mas a obra de Deus é tão grande na vida dessa pessoa, Pai, que é por isso que a opressão ela é tão grande, Pai, na vida dela. Mas hoje eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor está entrando com providência na vida dela e que essa pessoa vai ser liberta agora em nome de Jesus. E que os anjos de Deus, eles vão agora começar a trabalhar e agir na vida desse homem e nessa mulher de Deus, para que essa pessoa seja uma pessoa que se alimente do pão da vida e do peixe, e para que depois ela espalhe para a multidão o pão da vida, o pão que desceu do céu. Creia, meu irmão, minha irmã, que a obra de Deus na tua vida é muito grande, por isso que a opressão é tão grande. Mas hoje Deus está revelando aqui neste momento que Ele está entrando com providência na tua vida. Ele está hoje te resgatando daquele lugar onde tu achou que tu não conseguiria sair. Mas Deus está te dizendo que tu não conseguiria sair por tua força própria. Mas a força vem de Deus e é Deus que vai te tirar daí. Tenha certeza, meu irmão, que hoje Deus está revelando, minha irmã, que a tua vida vai mudar a partir de agora. Apenas clame ao nome de Jesus e agradeça. Agradeça porque a tua vitória já está concluída. Porque Deus está liberando essa palavra sobre a tua vida agora, neste momento. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza, Pai, que hoje o Senhor falou no coração de muitas pessoas. E essa palavra aqui vai para o coração de alguém que está passando por esse momento aí. Amém, meus irmãos? Não faz mal, irmã Marcele. Eu vou deixar gravado aqui, eu já vou postar no feed ali. É só voltar, vai ficar no YouTube depois, tá? Hoje Deus liberou uma palavra aí para alguém, hein? Uma palavra para alguém que estava achando que não tinha mais jeito, que estava achando que ia ficar preso nas trevas. Mas Deus manda te dizer hoje,
Deus manda te dizer hoje que Ele vai te resgatar. Não é por tua força própria, Ele vai te resgatar. Por isso que a opressão é tão grande, porque a obra de Deus é muito grande na tua vida, viu? Não sei quem é a pessoa, mas Deus sabe, porque Deus está falando. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, então. Toda a honra e toda a glória ao nome